Olá, bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma transmissão da nossa aula da Escola Dominical Online da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Cidade grande, cidade bonita, cidade quente, onde o inverno parece que não chega como em alguns lugares do nosso país, não é mesmo? Quero te desejar um bom dia, perguntar se você já tomou aquele café gostoso, pão, leite, café, manteiga, rosca, bolo, coisas que os irmãos, as irmãs sabem fazer ou compram aí na panificadora. Nós estamos começando mais uma aula de escola dominical e essa é a segunda palestra ou o segundo estudo de um grupo de 4 sobre a natureza evangelística da igreja. Quero convidar você a lermos juntos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz também: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Uma ideia muito comum entre nós é que somos templo do Espírito Santo. Mas essa afirmação, ela precisa ser melhor qualificada, porque nós somos parte do templo do Espírito Santo, mas cada crente sozinho, individualmente, não é o templo do Espírito Santo ou nem é um templo do Espírito Santo. Na verdade, nós somos o que Pedro está dizendo aí, ó. Nós somos pedras que vivem, edificados casa espiritual. Cada membro da igreja é um tijolo vivo, é uma pedra viva que é colocado, que é edificado junto com os demais naquilo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. A igreja toda, os membros todos unidos a Cristo é que são o templo do Espírito Santo. Cada membro individualmente é uma pedra viva no templo do Espírito Santo. E é importante você saber isso, porque isso quebra logo de saída qualquer pretensão, qualquer iniciativa de individualismo dentro da igreja. Nós juntos, como casa viva, local da habitação de Deus, fomos somos edificados para sermos sacerdócio santo, e como sacerdócio santo, a finalidade de sermos unidos como pedras vivas no templo é oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacerdotes para servir e adoradores para cultuar o Deus que nos salvou por toda a eternidade. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, a tua instrução e a tua orientação para estudarmos a tua palavra e tirarmos dela, Senhor Deus, os ensinamentos apropriados para serem aplicados à nossa vida e de tal forma que nos conformemos, nos tornemos cada dia mais moldados pela palavra do Senhor. É a oração que nós pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Então eu quero falar sobre a natureza evangelística da igreja e só recordar do que nós estamos tratando. Na semana passada nós falamos sobre uma preocupação que cresce entre nós cristãos que é com os desigrejados. Pessoas que dizem crer em Deus e nas escrituras, mas rejeitam a igreja formal, a estrutura da igreja ou a manifestação local da igreja, como reunião, com programação, com liturgia, com culto, ah, com projetos e todas essas coisas. E cresce a tendência, isso não é novidade na história do mundo e nem na história da igreja, aquela tendência de se crer que é possível viver o cristianismo sem a igreja, sem fazer parte da comunhão dos santos. Por isso que eu abri essa meditação, esse estudo, lendo 1 Pedro 2,5, porque ele mostra claramente que nós fazemos parte de uma casa espiritual. Essa casa está fundamentada e edificada sobre o fundamento, a pedra angular, que é Jesus Cristo.
e da qual nós não podemos escapar se a vida de Deus está em nós. Quem é cristão verdadeiro está unido à igreja, e se rejeita a estrutura da igreja, está negando a sua união com Cristo e com a igreja de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Não tem como você viver a sua fé sem fazer parte da igreja. Isso é um alerta muito sério para quem gosta de frequentar a igreja ou frequentar as igrejas, sem se tornar membro, sem se tornar comprometido com uma delas, para servir, para agir, para nutrir, para cuidar do irmão, da irmã que está mais próximo e que participa com você da mesma igreja. Então, nós estamos apresentando 4 estudos, todos eles baseados no livro do Dr. John Stott, Ouça a Igreja, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É o capítulo 15, se eu não me engano, deste livro, que é volumoso, mas é um livro que eu recomendo muito para os irmãos lerem. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. John Stott propõe com esse livro que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito na sua palavra, mas que também sejamos sensíveis à voz do mundo no seu clamor, na sua necessidade por conhecer Deus, e nós somos instrumentos de Deus para que o mundo conheça Jesus. E esse estudo de hoje é o segundo de uma série de 4. O primeiro nós falamos no domingo passado, a igreja precisa compreender-se. Nós precisamos estar em paz com a nossa teologia. Nós precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre o que é a igreja ou quem é a igreja, para que nós possamos agir de acordo com essa teologia, com essa doutrina. Hoje eu quero falar um pouco sobre a estrutura. Não vou falar especificamente sobre formas de governo da igreja, mas nós vamos falar um pouco sobre como cada igreja local se estrutura no que diz respeito às suas construções e o seu programa de ser igreja. Domingo que vem, se Deus quiser, nós falaremos sobre a expressão da igreja. A igreja precisa expressar-se, a mensagem, a pregação, como falar do evangelho. E no último domingo, se Deus quiser, nós falaremos sobre a igreja precisa ser ela mesma, falar um pouco sobre a vida cotidiana e comunitária da igreja do Senhor Jesus. Vamos lá. A igreja precisa organizar-se. Aí tem uma fotografia da Catedral da Sé em São Paulo, que é uma das maiores igrejas, é a maior igreja do Brasil em termos de catolicismo, e se eu não me engano é a 5ª ou 6ª maior catedral católica do mundo. Está em São Paulo, já estive lá, realmente é imensa, olhando assim é lindíssima, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer quando está diante de um templo imponente, majestoso como esse é se a estrutura da igreja reflete a sua teologia, ou a estrutura da igreja ela deve refletir a sua teologia, o que ela crê. Nós cremos em algo que é rebuscado, que é cheio de detalhes, que é majestoso, que é magnífico, ou nós cremos num evangelho que é capaz de, na sua simplicidade, alcançar corações, a, a se ser recebido e aceito na vida das pessoas, de tal forma que ele não tenha simplesmente uma aparência externa que se impõe majestosamente, ou se ele é realmente algo que se crê na beleza e daquilo que ele produz de mudança nas nossas vidas. John Stott diz que as igrejas normalmente são organizadas de 2 maneiras, não está fazendo nenhum juízo de condenação sobre elas, mas que ajuda a gente a refletir se a nossa doutrina, se a nossa teologia, de fato, transparece na estrutura daquilo que construímos e usamos para o serviço de Deus. Ele diz que igrejas são construídas geralmente na sua estrutura, tanto física quanto de trabalho, são igrejas que são construídas para a santidade, ou seja, são igrejas que dão muito mais ênfase ao culto e à comunhão dos seus membros. Ou igrejas que são organizadas para a missão, que tem como foco principal e perdão, a estrutura é feita para a pregação e para o serviço. Aqui em cima da minha cabeça nós temos o templo da igreja de Vila Nova. Esse templo
ele foi construído para a santidade, o culto e a comunhão, ou ele foi construído para a pregação e o serviço? Ou será que essas 4 características da vida cristã estão retratadas na estrutura física do nosso templo e elas estão também retratadas na estrutura espiritual do pastoreio da igreja? Igrejas que dão muito mais ênfase à santidade se preocupam mais com o culto, a liturgia, a beleza da pregação, ah, como que o templo é confortável para receber as pessoas, as estruturas anexas à igreja facilitam a comunhão dos irmãos, dificultam a comunhão dos irmãos. Igrejas construídas para a missão se preocupam mais com um auditório que seja capaz de comportar facilidade de acesso, se ele é arejado, se é fácil entrar, se é fácil sair, coisas desse tipo. E então toda a programação espiritual também ela é organizada de tal forma que o visitante seja trazido, seja atraído, a linguagem seja expressiva e seja simples, de tal forma que as pessoas ouçam o evangelho. A estrutura da igreja é construída de tal forma que ela possa abrigar pessoas e assim servi-las. Cursos podem ser montados, encontros podem ser realizados. Se ela está aberta para a comunidade ao redor ou se ela está fechada para a comunidade ao redor. Então nós temos que perguntar se a nossa estrutura ela serve à pregação e se ela serve também à comunidade do bairro Vila Nova. Nós fazemos alguma coisa de tal forma que as pessoas vêm à igreja porque ali encontrarão serviços de ajuda, de auxílio para cuidar dos habitantes da nossa região. Nós temos que observar essas coisas em como construímos a igreja. Construímos para servir ou construímos só para acolher a nós mesmos? Ou nós podemos construir e pegar a construção feita e escolher se vamos usar para isso ou para aquilo. E a grande questão é se estamos usando para tudo aquilo que o Espírito Santo de fato deseja e programou na Escritura Sagrada que a igreja viva e se encontre. Quando nós falamos disso, igrejas que são baseadas mais no modelo, entre aspas, de santidade, são igrejas centrífugas. Ou, aliás, são centrípetas, igrejas que estão só atraindo para si mesma. E igrejas que são baseadas no estilo de missão são igrejas centrífugas. Elas empurram para fora. Você tem uma máquina de lavar roupa em casa e ela tem aquela hora que ela faz a centrifugação. E quando ela gira, a roupa ela gruda nas beiradas e a água que está molhada ali, ela sai para os canais ali e a roupa fica quase seca na hora de você tirar da sua máquina para colocar no varal, no arame. Isso é a força centrífuga. Ela gira e empurra para fora. Agora a centrípeta, ela também gira e ela traz para dentro. Quando você faz rodovias, por exemplo, e tem aquelas curvas, você observa que a curva ela faz a curva, mas ela também é emborcada para dentro por causa da força centrípeta, não deixar que o automóvel na curva seja jogado para fora. Então ele empurra para dentro. Por isso ela tem essa ondulação, e quanto mais fechada a curva, mais fechada essa ondulação, a fim de que o automóvel tenha estabilidade e fique ali dentro. A pergunta é: nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Nova, a igreja de você que está me assistindo ou vai me assistir depois, é uma igreja que tem essa força mais centrífuga ou mais centrípeta? Ela simplesmente é voltada para dentro ou ela é voltada para fora? Ou nós podemos ver momentos em que ela é mais centrípeta e menos centrífuga, ou vice-versa. A igreja tem que ter essas duas forças agindo na sua estrutura. Nós temos que ter uma força centrípeta que faz com que as pessoas gostem de estar na igreja, queiram se reunir na igreja.
que o culto seja atrativo, não porque ele bajula as pessoas, mas porque de fato ele transparece obediência a Deus, reverência a Deus, amor uns para com os outros e acolhimento e hospitalidade para com aqueles que não conhecem o Evangelho. Paulo fala sobre isso quando ele está falando sobre culto em 1 Coríntios, capítulo 14. Não sei se você já observou, 1 Coríntios 14, versículo 26. Olha só o que Paulo fala lá. 14 é o grande texto sobre os dons espirituais, e ele também fala sobre culto, porque ele fala sobre essa manifestação no culto. Deixa eu mostrar para você aqui. Então Paulo diz assim em 1 Coríntios 14: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Tudo seja feito para edificação. O objetivo do culto é que as pessoas sejam edificadas. Tudo que for feito, tudo que for colocado na liturgia deve proporcionar edificação para aqueles que vieram ao templo. Aí ele então fala da questão de línguas. Se alguém fala em outra língua, sejam no mais, não mais do que dois, quando muito três, e isso sucessivamente. E se não houver intérprete, fique calado na igreja. E aí ele diz: todos poderão profetizar e tal coisa. E o texto que eu estou procurando é mais para frente. Deixa eu ver aqui. Verso 24, é o que eu queria falar desde o começo. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no vosso meio. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, que é que não entende corretamente o Evangelho, o indouto, ou uma pessoa que não sabe nada de Jesus, o ignorante. Ignorante aqui não é um xingamento, mas é uma pessoa que não conhece a respeito de Jesus. Vem ao culto. E aí está todo mundo falando em línguas, uma língua que ninguém entende. Como ele vai ser edificado? O que ele vai entender? O que ele vai pensar do que seja um culto cristão? Agora, Paulo diz: se ele vier e todos profetizarem aqui não tem o sentido de predizer futuro, mas de testemunhar o evangelho, falar de Jesus. Se todos profetizarem, olha só o que acontece com ele. Se entra um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. A palavra julga o seu comportamento, e aí ele tem os seus olhos abertos para si mesmo. Olha o que diz aí: tornam-se-lhe, torna conhecido de si mesmo os segredos do coração. Não é aquela profecia de dizer o que está acontecendo com as pessoas, mas é aquela profecia de dizer quem é você na sua alma. E o culto, a estrutura, a organização litúrgica da igreja, ela deve proporcionar esse tipo de reação nas pessoas que frequentam o evangelho. Então, voltando aqui para nosso conceito de força centrípeta e força centrífuga, Paulo menciona algo parecido com isso quando ele diz que o culto é organizado para edificação. E sendo organizado dessa forma, uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma pessoa que não crê no Evangelho, vem nos visitar e ela é recebida no meio de um culto organizado dessa forma. Ela tem os segredos do seu coração abertos para si mesma. É um culto evangelístico. É um culto que adora a Deus e, ao mesmo tempo, mostra para as pessoas a sua real necessidade de conhecer a Deus. Então, a grande questão que às vezes apavora alguns líderes cristãos, e é verdade, é que a inércia tem substituído o dinamismo do evangelho e da participação na missão de Deus.
Esse é um relatório que foi feito em 1967, intitulado A Igreja para os Outros. 1967 foi há 52 anos atrás. Agora, o que é inércia? Inércia é uma lei da física, não vou dar aula de física aqui, mas ela tem a ver com o fato de que você não produz, você não se move, você não sai do lugar. E tem muita gente inerte, sem sair do lugar. Frequenta a igreja, mas sem saber por quê, sem saber para quê, apenas uma questão de ir assistir o culto, como vai ao cinema assistir um filme, como liga a televisão para assistir uma novela, por exemplo. Enquanto que o culto, embora ele tenha pouca participação de todo mundo, mas ele é intencional, ele visa glorificar a Deus na adoração e falar aos homens na evangelização e na edificação através do ensino da palavra. Quando eu fiz seminário em 1987, nós tínhamos na aula de homilética e de pregação um conceito de que cada culto devia ser organizado por um critério diferente, cada sermão devia ser construído por um critério diferente. Então nós tínhamos sermões de prova, e eu fiz um sermão doutrinário, eu fiz um sermão biográfico, e eu fiz um sermão de doutrinário. Então, o sermão evangelístico, o sermão biográfico, o sermão doutrinário. Então, entendia-se que doutrina era uma coisa e evangelização era outra coisa. Então, o sermão evangelístico tinha uma característica e o sermão doutrinário tinha outra característica. E eu achava aquilo muito estranho, porque parece que não é isso que Deus ensina na Bíblia. Porque o sermão que evangeliza, ele ensina sobre Deus. E o sermão que ensina sobre Deus, mostra para as pessoas quem Deus é e o que ele requer de nós, evangeliza. E eu ficava com isso na minha cabeça. Até que eu li o livro do Stuart Olyott sobre pregação, aquele fininho dele, e ele diz, olha, o Novo Testamento não faz essa diferenciação. Na verdade, é tudo junto. Os puritanos não faziam essa diferenciação. Nós é que fizemos por uma questão metodológica e hoje em dia já não se faz mais assim nos seminários. Não, as pessoas agora são ensinadas a expor estilos literários. Hoje nós temos na prática de pregação, pregação em texto narrativo, pregação em parábolas, pregação em textos de profecia e também estudamos sobre como mostrar Jesus no Antigo Testamento, que algumas pessoas acham que é impossível de fazer. Mas não. Tem o jeito correto, tem o jeito doutrinariamente correto e, ao mesmo tempo, evangelístico de fazer essas coisas. O grande boom do calvinismo no Brasil hoje em dia não se dá simplesmente por uma pregação evangelística, mas por uma pregação expositiva que procura honrar a Cristo e anunciar a Cristo na medida em que se ensina a palavra de Deus. Ela é tanto evangelística quanto de ensino. Agora, isso tem que despertar cada membro da igreja para o fato de que o culto, a estrutura, a organização da igreja, ela é intencional. Ela visa glorificar o nome de Deus e trazer o incrédulo aos pés do Senhor Jesus. E faz parte do nosso testemunho, do nosso trabalho evangelístico pessoal, falar de Jesus para as pessoas e estes para quem nós falamos de Jesus trazer para adorar a Jesus juntamente conosco, porque toda evangelização ela visa inclusão de pessoas no corpo de Cristo. E algo que nós precisamos compreender de forma amadurecida é que não podemos confundir estrutura com programas e atividades, que é o que a gente confunde muitas vezes. Nós usamos a estrutura física para servir a programas e atividades. Hoje em dia fala-se muito em acabar com essa igreja de programas e
trabalhar por uma igreja de relacionamentos. Eu digo de saída que eu concordo plenamente com isso. Igrejas de programa são igrejas que prezam muito mais para um ativismo cristão do que para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, quando nós questionamos o programa de uma igreja e dizemos que queremos uma igreja de relacionamento, uma pergunta justa que a gente tem que responder é: como nós vamos incentivar a formação de relacionamentos na igreja? E aí nós temos que usar programas. A questão do programa não é o programa em si, mas é a quantidade, se nós precisamos dessa quantidade, e ao fazer essa quantidade de programas, será que nós não estamos matando outras facetas do evangelho que precisam ser expressadas e expressar na vida do cristão? Ou simplesmente fazer o mínimo de programações, achando que com isso vamos conseguir cultivar relacionamentos entre os irmãos. Não, nós temos que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Algumas pessoas dizem: acampamento acabou, não se faz mais acampamento na igreja. Gente, nós menosprezamos a capacidade que uma programação, uma estrutura como um acampamento de 3 dias o impacto que isso pode produzir nos relacionamentos dos irmãos. Casamentos surgiram em acampamentos. Eu e a Edné começamos a namorar num acampamento. Pessoas são despertadas para o ministério em acampamentos. Eu recebi o meu chamado para o ministério num acampamento, ouvindo a exposição de 1 João. Então, existem certos programas que a questão não é fazer um acampamento todo mês, mas se nós fizermos um acampamento anual, bem intencional, que visa abrir oportunidades para que os irmãos criem relacionamentos, é uma igreja de relacionamento. Então a questão de criticar uma igreja de programas é criticar, na verdade, o ativismo que muitas igrejas entraram por achar que o volume de trabalho oferecido mostra o poder e a espiritualidade eficaz de uma igreja, o que não é verdade. Nós estamos nesse período de pandemia e no começo, no primeiro mês, era uma animação com as tais das lives, da transmissão online. Agora a gente está vendo que muitos estão se acostumando e já ficam pulando de um canal para o outro, entram e saem o tempo todo. Nossa igreja mesmo agora, nós estamos com 17 aparelhos conectados só. Enquanto que se nós tivéssemos a nossa escola dominical lá em loco, nós teríamos bem mais de 100 pessoas juntas lá no templo. Muitos acham que não vale a pena acordar cedo para assistir um programa como esse, porque nós já estamos nos acostumando com o que a televisão está chamando de um novo normal, né? Uma rotina pandêmica ou da pandemia, em que a gente dorme tarde, acorda mais tarde ainda, não desenvolve uma rotina de trabalho produtivo dentro de casa, puxa os cabelos uns dos outros, briga, grita, xinga e perde a oportunidade que Deus está de, nessa pandemia, melhorar em vários quesitos da nossa vida cristã. Nós não podemos confundir estrutura com programas e atividades e achar que ao criticar um nós resolvemos o outro, o que nem sempre é a verdade. Então, John Stott, quando ele fala sobre essa questão de ouça o espírito e ouça o mundo, ele fala da mundanidade versus o mundanismo. A igreja precisa ter mundanidade. O que quer dizer isso? Ela precisa aprender a se envolver com o mundo. Sal da terra, luz do mundo. É a característica da igreja. Um sal que penetra, uma igreja que alumia, ilumina. Agora, a igreja não pode ser mundana no sentido de mundanismo, ou seja, a igreja envolvida pelo mundo, os valores do mundo entrando na igreja, o individualismo, a exigência absurda pelos direitos sem a devida participação nas responsabilidades.
O conceito de que a vida financeira da igreja é uma questão de pagamento e serviço oferecido. Eu pago para receber a visita do pastor, eu pago para ser bem tratado e bajulado pelos irmãos. Ou isso é mundanismo. Agora, mundanidade significa como que nós, como igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Nova, servimos aos que não conhecem o Evangelho. Com a pregação, mas também com o cuidado, com o interesse, com a contribuição, a parcela do cristianismo para que o mundo tenha uma vida melhor. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, os seus valores, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, esses desejos que o mundo tem que nos afastam de Cristo. Mas, por outro lado, a igreja deve viver no mundo sem se contaminar com ele. Jesus disse: eu rogo que o Senhor proteja, não que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa receita que nós, como igreja, temos muita dificuldade de lidar, porque uma coisa é a força centrípeta que nos leva a querer proteger-nos, e a outra é a força centrífuga que nos empurra para fora. Ide. Nós somos igrejas organizadas em torno do ide ou em torno do vinde. Vir para adorar, ir para pregar. As duas coisas, elas não podem ficar tensas, brigando, batendo uma na outra. Elas têm que ser cooperativas, se encaixando, complementando, fortalecendo uma a outra. Lembre-se dessa diferenciação entre mundanidade, a se envolver com o mundo para ser sal e luz, e mundanismo, deixar o mundo entrar na igreja para acabar com os valores da santidade e da santificação em Cristo Jesus. A estrutura da igreja não pode tornar-se um fim em si mesma, mas ser um meio para a salvação do mundo. Então, a forma como construímos o templo, as salas de escola dominical, a quadra de esporte, uma pracinha de convivência, tudo isso é para que nós possamos abrir oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Grupos familiares, acampamento, teatro, EBF, tudo isso tem como objetivo glorificar o nome de Deus enquanto anunciamos Jesus às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, à terceira idade. Nossos programas não são simplesmente para encher a igreja de atividade, não pode ser assim. Nossos programas são para que as pessoas possam se envolver com Cristo e umas com as outras, tendo relacionamentos criados e vínculos familiares estabelecidos entre irmãos. É claro que ao fazer uma programação na igreja, homens se conhecem, descobrem que gostam de pescaria e resolvem fazer viagens juntos para pescar. É para isso que serve o programa da igreja. É para isso que serve a estrutura da igreja. Para que nos tornemos mais amigos, mais próximos, mais ligados uns aos outros dentro das famílias cristãs. Nós devemos vir a Cristo para adorá-lo e ir ao mundo por Cristo, a fim de resgatá-lo, resgatar o mundo dos seus pecados. A estrutura deve refletir a nossa dupla identidade. Eu falei sobre isso domingo passado. Nós somos cidadãos desse mundo e somos cidadãos da eternidade. Nós somos peregrinos aqui. Agora, algumas pessoas têm a atitude de que o peregrino é quase um agente secreto ou um refugiado que está fugindo e quer passar despercebido para não ser preso ou interrogado ou coisa parecida. Não, nós não somos ilegais. Nós não somos imigrantes ilegais aqui na Terra. Nós somos cidadãos deste mundo e devemos participar dele como cristãos, servindo a Deus no meio da nossa comunidade, expressando a nossa mundanidade. Mas também somos peregrinos no sentido de que, embora sejamos cidadãos deste mundo, este não é o nosso local definitivo na atual conjuntura, mas sim quando ele for transformado pela chegada do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala sobre essa questão de dupla nacionalidade do cristão em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Olha só, acompanha comigo. Versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Vivei aqui, vivei como cidadão, como morador, como habitante. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos como um exército pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Duas palavras importantes aqui, a palavra lutando, que é como ela tem uma conotação de lutar numa guerra, num exército, e a palavra viver, que é viver como um cidadão, como um morador, como um habitante. Então, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Vivei como cidadãos deste mundo, de modo que você não traga vergonha para o evangelho, pelo contrário, você dignifique o evangelho ao redor para aqueles que você testemunha. Então a estrutura da igreja deve refletir essa dupla cidadania nossa. As pessoas, quando vêm nos visitar, quando vêm adorar o Senhor, quando vêm participar dos nossos programas, das nossas programações, elas devem sair do nosso meio com a consciência nítida de que nós realmente amamos estar aqui, mas amamos muito mais para onde vamos viver com o nosso Deus. Isso é um ponto importante da nossa pregação. Então, John Stott ele propõe que quando nós falamos em estrutura da igreja, aqui está a Praça Boa Ventura, onde a igreja está, e como igreja nós devemos fazer uma pesquisa na nossa comunidade para saber como poder servi-la melhor. Qual que é a localização e a familiarização da igreja com seu setor? A igreja está ali há 74 anos. O retrato social da nossa área, como são as famílias, as moradias, os empregos, a educação, os indicadores sociais do nosso bairro. Hoje a gente pode fazer levantamentos assim na prefeitura, em vários lugares, fazendo pesquisa, ou simplesmente andando no bairro e perguntando e conhecendo as pessoas de casa em casa. Quais são as características econômicas da nossa localização? A Praça Boa Ventura, o local onde a gente mora como igreja, quais são as características? É um local comercial? É um local residencial? As residências são casas, e a Vila Nova a maioria são? Ou as residências são edifícios que, fazendo um trocadilho, são difíceis de entrar para evangelizar por causa de condomínio e toda a questão de privacidade e tudo mais. Como as pessoas moram? Elas moram bem, as suas casas são de boa qualidade, são casebres. Quando eu pastoreava ali no Jardim Goiás, a parte de cima do Jardim Goiás é a parte rica da cidade. Mas atrás da igreja, na Vila São João, nós temos casas amontoadas, vários cortiços mesmo de barracões, onde tem 3, 4 aluguéis num só terreno. Tem casas boas, condomínios fechados, né? Mas tem aquela parte baixa ali, perto do córrego, onde tem muitas casas e tem muita pobreza. E na Vila Nova? Como que é distribuída a riqueza e a pobreza dentro da Vila Nova? Como que nós, como igreja, podemos alcançar um grupo e o outro grupo com o evangelho, que liberta tanto o que vive na classe média ou o rico, como aquele também que é pobre e carece de socorro, de ajuda. Ali ao redor da igreja nós temos vários comércios onde no fundo existem verdadeiros cortiços, quartos de aluguel, kitnets de aluguel,
pessoas que vêm estudar no setor universitário, mas é muito caro e acabam encontrando aluguéis mais em conta na Vila Nova, que não é tão longe da região das faculdades. E que tem acesso fácil tanto para a UFG, lá perto do aeroporto, quanto para a UFG, USG ali na praça universitária. E isso é uma característica. Por que a igreja do setor universitário, a igreja presbiteriana do setor universitário, é frequentada principalmente por estudantes na universidade, o que leva o pastoreio daquela igreja a entender que alguns membros vão permanecer ali só por 4 anos e depois vão embora, porque vieram de fora. Mas muitos deles frequentam a Vila Nova, por uma questão de comodidade, por uma questão de gosto e essas coisas todas. Como que as pessoas vivem socialmente na Vila Nova? Restaurantes, shopping centers, clubes, bares, parques, praças. Então, o que disso aqui que está mencionado nós temos ali perto de nós e que de repente a gente poderia criar alguma forma de penetrar na sociedade ali? Eu fico pensando aqueles homens jogando dama o dia inteiro ali debaixo daquelas gameleiras, como que a gente podia criar alguma coisa para falar de Jesus para eles? Que tipo de programação a gente podia fazer ao ar livre naquela praça, sem incomodar as outras igrejas, ou até mesmo incomodando pouco, porque quando eles fazem nos incomodam também. Haja vista o sino da Igreja Católica, que sempre toca na hora que o culto vai começar, e às vezes no meio do culto também, né? E coisas desse tipo. Então, o que o nosso bairro tem que a nossa igreja pode alcançar com o evangelho? Quais são os serviços públicos? Tem um hospital? Ali a um quarteirão da igreja tem um hospital que está aumentando a sua estrutura. Poderíamos criar alguma coisa em que a gente pudesse visitar doentes. Embora hoje não seja permitido como era antigamente, que a gente simplesmente entrava nos hospitais e visitava, mas de repente o nosso coral podia fazer uma apresentação ali ou coisa parecida. Repartições públicas, escolas. Nós temos escolas ali perto de nós, tem uma grande escola católica ali do lado, e a Escola de Educação Física, onde hoje é a própria Secretaria da Educação, está ali do nosso lado. Há poucos meses eu fui convidado para pregar num culto lá dentro, e quando eu preguei me disseram que fazia anos que a Secretaria da Educação não programava um culto evangélico, e eu tive o privilégio de ser convidado para pregar no primeiro, depois de muitos anos sem ter, por causa de certas ideologias políticas que se alojaram dentro da comunidade educadora do nosso estado. E olha só, agora nós acabamos de saber anteontem que foi nomeado o novo ministro da Educação, e o novo ministro da Educação é o reverendo Milton Ribeiro, que é pastor da IPB, da nossa denominação. E que eu conheço pessoalmente, porque trabalhei com ele em 1998, quando eu era presidente de sínodo. E fui pastor de um sobrinho dele, o presbítero André Ribeiro, da Igreja do Jardim Goiás, é sobrinho dele. Então, de repente, novos ares de abertura dentro do Ministério da Educação e dentro da Secretaria da Educação do nosso Estado podem abrir portas para nós da Igreja de Vila Nova, uma vez que nós estamos localizados estrategicamente ali perto. E aí nós precisamos encontrar formas de penetrar ali dentro com o Evangelho, com a participação saudável e não simplesmente com interesse denominacional ou coisas desse tipo, mas testemunhar o Evangelho para os nossos educadores na sua base no seu quartel-general. Olha que sonho maravilhoso. Hotéis, tem hotéis na Vila Nova? Escolas, repartições? Quais as mudanças têm ocorrido na região? Tem alguma grande construção programada para Vila Nova? Não. Mas a Avenida Leste-Oeste está bem ali perto de nós no seu novo prolongamento. Isso vai trazer algum impacto sobre nós? Talvez sim. Quando eu era pastor no Balneário Meia Ponte, nós tínhamos o nosso aluguel na congregação, nós estávamos do lado de baixo da Avenida Genésio Lima. E aí construímos o templo no terreno novo, que é do lado de cima, e transferimos a comunidade para o templo novo. Perdemos todo o departamento infantil,
todos, 100% departamento infantil. Por quê? A maioria das crianças, eram 45 crianças que frequentavam a nossa igreja, moravam do lado de baixo da Avenida Genésio. E entre o local onde era a congregação e o local onde estava o templo, tinham duas avenidas de grande movimentação, a Avenida Genésio e 2 quarteirões acima, o próprio prolongamento da Avenida Goiás. Visitamos os pais e eles disseram: eu não vou mandar o meu filho atravessar duas avenidas perigosas para ir na sua igreja. Ele podia levar o filho e ir com ele, mas perdemos 100% do departamento infantil agora que a igreja do Balneário Meia Ponte, 20 anos depois, está se estruturando melhor, com novas famílias e com um novo departamento infantil, muitos deles nascidos lá dos casais que, na minha época, eram os adolescentes da igreja. Então, essas coisas, esses impactos, essas mudanças, essas intervenções no bairro, elas podem sim matar igrejas. A igreja do Norte Ferroviário, os irmãos mais antigos vão se lembrar, era uma igreja com 200 membros, ali em frente onde hoje é o Shopping Araguaia e a rodoviária. Quando a prefeitura desapropriou todos os terrenos, mais quase 100% dos membros da igreja foram desapropriados e mandados para morar 25 quilômetros de distância da igreja. A igreja que tinha 200 membros ficou com 35. Era uma igreja organizada, virou congregação. E aí depois ela se tornou a Capela Presbiteriana, porque saiu dali. Hoje lá é uma lojinha, são várias lojinhas, onde era o templo. Eu preguei naquele templo várias vezes. E então a capela foi lá para a região do Crimeia Oeste. E a capela sofre até hoje porque ela ficou posicionada no terreno que a primeira igreja tinha, do lado errado da Avenida Goiás. Porque ela ficou na ponta e atrás da igreja tem um passo de uma fazenda. E aí o pastor que está lá, ele diz: olha, eu vou evangelizar as pessoas. Ele diz: olha, eu não atravesso essa avenida para ir na igreja, é muito perigosa. Então até mesmo o tráfego de uma cidade, de uma avenida, pode influenciar na escolha do melhor local para o templo. No entanto, a igreja do Jardim Goiás foi plantada e alugaram um cômodo numa avenida, e aquela avenida dá de frente para o shopping center Flamboyant, e tem um terreno vazio na frente, mas tem vários prédios ao redor. Quantas vezes pessoas visitaram a igreja do Jardim Goiás porque disseram que viram o luminoso da igreja aceso lá do seu apartamento? Disse: olha, tem uma igreja presbiteriana ali, eu vou lá. Quantos passaram na porta da igreja, indo para o shopping center Flamboyant, e viram ali a estrutura da igreja e resolveram visitar? Quantas pessoas resolveram impedir esmola nos semáforos em frente ao Flamboyant, e aí ouviram alguém falar de Jesus e falaram: vou procurar uma igreja, e viu a nossa ali perto? Assim também a Vila Nova tem essas características. Está bem localizada, está numa praça, está numa avenida. Tudo isso influencia para que pedintes venham à igreja. Na reunião do conselho, recentemente, um senhor veio pedir coisas na igreja. Alguns bem intencionados, outros mal intencionados. Então, onde que nós estamos? Quais são as mudanças que têm ocorrido na nossa região? Há outras igrejas ou religiões atuando na nossa região? Tem uma Fonte da Vida do outro lado da praça, tem igreja católica do outro lado da praça, tem algumas igrejas neopentecostais ao redor de nós ali, tem centro espírita, tem centro de macumba. Ali na rua 77, no centro onde eu morava, toda quinta-feira, 11 horas da noite, começava a ouvir o barulho dos atabaques, batendo até 2 horas da manhã. Alguém tinha criado um centro de candomblé ali na Redondeza, no centro, pertinho da primeira igreja. E isso tudo a gente precisa levar em conta quando a gente fala da estrutura da igreja. Nós precisamos pesquisar nós mesmos. Como que a igreja foi organizada, a igreja de Vila Nova? Ela foi organizada para servir a si mesma ou para servir a Deus e a comunidade? Que programas nós temos que servirmos a comunidade? É muito importante nós darmos ouvidos aos clamores do presbítero Silvano, quando falando sobre as obras missionárias da igreja, ele sempre procura criar programas em que a igreja sirva pessoas mais carentes. A própria cesta evangelizadora que foi criada
esse mês para que nós possamos entregar para uma família não crente que nós conhecemos é isso. É a gente criar uma forma e criar fórmulas para que as nossas programações, os nossos programas, as nossas ações, elas não sejam só voltadas para nós mesmos, para dentro, mas sejam voltadas para fora, para evangelizar, para cuidar do próximo, seja ele cristão ou não. Nós recebemos a doação de 60 cestas do sindicato, passamos 40 e poucas delas para uma comunidade de ciganos que estão conhecendo o evangelho através de um missionário presbiteriano. As que sobraram, nós autorizamos e amanhã elas vão ser levadas para um assentamento e vamos colaborar com a Igreja Assembleia de Deus lá nesse assentamento, porque não estamos plantando uma igreja lá, mas eles estão. E essas cestas vão para pessoas não crentes que estão sendo atendidas. E nós queremos colocar a nossa estrutura para servir crentes, em primeiro lugar, porque essa é a nossa prioridade. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então nós vamos procurar cuidar dos nossos e também ajudar os de fora. O nosso templo ele é convidativo, ele está sempre fechado. Como que nós organizamos o nosso templo, o uso do templo? Talvez a gente pudesse criar forma de que pessoas pudessem vir orar no templo em horários que não está tendo nenhuma programação. Pessoas que têm a tarde livre poder vir fazer alguma coisa na igreja. Não só a oficina Dorcas, que faz um trabalho maravilhoso, mas de repente vir orar no templo. Como Ana, que veio ao tabernáculo pedir por um filho. De repente aparece alguém lá assim. Vocês já ouviram a história de Wesley e Marlene? Wesley e Marlene, na época da minha conversão, em 1983, eram uma dupla de cantores evangélicos. Eles moram aqui em Goiânia, eu acho. Eles eram membros da Igreja Cristã Evangélica Central, ali na Avenida Paranaíba. Eles eram mendigos, eles eram hippies. Na verdade, hippies que viviam na rua. E um dia passaram em frente à Igreja Cristã Evangélica num culto de quarta-feira e resolveram entrar. E o pastor os recebeu, os acolheu, e eles ouviram atentamente a pregação do evangelho naquele dia, cabeludões assim, com aquelas roupas sujas, mal cheirosas, que hippie gosta de usar e ficar ali vendendo bugiganga no centro de Goiânia, aqui no centro de Goiânia. Então eles chegaram, o pastor perguntou assim, escuta, a gente pode vir da próxima vez? E o pastor disse, eles estavam cabeludo, aquele cabelão esquisito, aquelas roupas de hippie mesmo. E o pastor disse, claro que pode vir, venha mesmo. E eles voltaram do domingo irreconhecíveis, já voltaram com o cabelo cortado, roupa toda diferente, porque eles foram tocados por Deus de entrar no templo aberto, e ao entrar no templo aberto, o Espírito falou ao seu coração pela palavra que está sendo ministrada. Nós somos acessíveis? Ou nós dificultamos? Será que os nossos diáconos eles são treinados para saber como lidar com quem vem à igreja? Ou simplesmente são treinados para botar para fora o bêbado, o mendigo que está atrapalhando o culto? Nós precisamos criar estratégias e estratégias evangelísticas a respeito dessas pessoas que passam pela igreja. O envolvimento, nossos cultos são claros, são simples de entender, ou a nossa liturgia é rebuscada, complicada, ninguém entende nada? Né? O envolvimento dos membros é difícil e artificial, ou nós estamos comprometidos e mobilizados na missão de Deus? Nós trabalhamos juntos pelo progresso do Evangelho. O fato da igreja ter esse mundaréu de membro que não frequenta espelha saúde ou adoecimento na vida da nossa igreja? As atividades da igreja facilitam o testemunho para os de fora, ou nós complicamos o acesso e o envio para a pregação do evangelho? Nós entendemos e praticamos o sacerdócio de todos os crentes? O que significa ser um sacerdote? Que história é essa de clero e leigo? Nós temos que saber lidar com isso e mudar essa nomenclatura que mais tem atrapalhado a vida da igreja do que ajudado o serviço cristão. Então, a estrutura serve ao projeto de crescimento e serviço da igreja? Um templo bonito, iluminado, com cadeiras igual esse, que está aí nessa foto? Para quê? Para facilitar ou para dificultar? Os bancos servem? Ou, de repente, cadeiras mais confortáveis melhorariam
o fato da nossa evangelização alcançar a nossa comunidade. Então, esses elementos que estão elencados aqui são todos questões e programas da estrutura da igreja, da estrutura não física, mas que faz uso da estrutura física, que nós temos que perguntar qual tipo de envolvimento que cada um de nós tem com elas. Qual o meu envolvimento com o culto, domingo à noite, ou cultos que são realizados em casas? Qual o meu envolvimento com a evangelização local? Vila Nova tem um histórico de ser uma igreja plantadora de igrejas. E agora, vamos plantar outra? Ou vamos simplesmente cuidar da nossa estrutura que está depreciada? Ou vamos fazer as duas coisas para a glória de Deus? Missões nacionais e transculturais. Eu contribuo, eu oferto, eu sei que o meu dízimo, quando é entregue com fidelidade, parte dele é aplicado nisso, grande parte dele é aplicado nisso. E o serviço comunitário? Cestas básicas, eu colaboro? A estrutura da igreja poderia ser aberta para um grande mutirão à comunidade? Como que nós faríamos isso de forma sábia, sem estragar nada, mas atrair a comunidade para perto de nós? Os católicos fazem muito disso. O treinamento estratégico, nós treinamos a nossa liderança ou simplesmente achamos que a pessoa pode e damos uma tarefa para ela? Você aceita ser supervisionado a fim de que a eficácia do seu trabalho na escola dominical, no Ministério de Jovens, no Ministério de Adultos seja melhor? Grupos familiares ou de oração nos lares, 3 está bom? Ou será que nós não podíamos ter muito mais? Uma das coisas que vai precisar mudar muito no final dessa pandemia é como nós trabalhamos com pequenos grupos. Nós estamos sofrendo, irmãos, porque não tínhamos estruturas de pequenos grupos maior, mas só poucos. Nós precisamos de mais gente envolvida com pequenos grupos que não sejam somente os pastores para conduzir o estudo. E nós facilitamos, nós podemos dar tudo pronto, o esboço, o estudo, e você vai conduzir, e tudo que passar de difícil, a gente ajuda. Mas será que você tem a disposição de ler mais para crescer mais e assim oferecer mais para os irmãos? E por último, a nossa apologética. Nós defendemos o evangelho perante uma sociedade não cristã? As pessoas, quando olham para Vila Nova, veem ali um baluarte da verdade ou só um lugar que as pessoas passam na frente? Há 3 dias atrás eu estava na frente do templo e 2 senhores estavam andando na calçada, conversando, e alguém viu aquela torre. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Eu tive uma experiência semelhante a isso lá na primeira igreja. Os irmãos sabem que em frente à primeira igreja tem uma lápide de concreto e nela está escrito lá, primeira igreja presbiteriana. Por favor, entenda a palavra lápide não no sentido de morte, não tem nada, não é isso que eu estou falando aqui não. É só para fazer você saber do que eu estou falando. Tem lá aquela construção de concreto e o nome da igreja na frente. E aí um dia parou uma senhora lá de frente daquela placa de concreto e olhou para os vitrais da igreja. Oh, que igreja bonita, que igreja que é essa? Se ela olhasse um pouquinho para baixo, ela estava de frente do nome da igreja. Então, a pergunta é se aquilo que a gente faz facilita as pessoas a saberem que nós somos. Esse banner que está aqui, ele é visualmente adequado? Poderia ser maior? Nosso irmão Saulo tem falado da gente colocar um totem aqui na igreja, onde estão essas palmeiras, que já estão começando a dar problema, porque elas ficam muito próximas das calhas do telhado e fica caindo aquelas florzinhas o tempo todo e estão entupindo as calhas do nosso telhado lá, que foi recentemente reformado. Mas a questão é, o nosso visual é simplesmente imponência ou ele transmite algo da mensagem dos membros, da vivência, da convivência, do ser Igreja Vila Nova para o setor Vila Nova? É uma pergunta que a gente precisa fazer e responder. Vamos aplicar? Já tem 1 hora que eu estou falando. Precisamos tomar decisões, o conselho, a liderança da igreja, os membros da igreja,
que ajudem a igreja a identificar-se com a comunidade sem se render ao mundanismo. Lembra que Jesus diz em João 17: rogo que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Como viver no mundo para a glória de Deus sem se sujar? Nós precisamos colocar nossa estrutura física e organizacional a serviço da missão evangelizadora da igreja. A estrutura é para que mais pessoas conheçam Jesus. E eu destaco os três últimos. Nós precisamos desenvolver na nossa igreja uma participação consciente e intencional dos membros, sabendo qual a finalidade, qual o objetivo de cada coisa que fazemos e por quê. Nós precisamos de transparência administrativa e prestação de contas que levem os membros a saber o que estamos fazendo e assim querer participar investindo. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, procuramos ser igreja transparentes. Lá no quadro mural está a prestação de contas mensal da vida da igreja. Veja, olhe, passe por lá. Os irmãos sabem que lá na Vila Nova ela fica lá atrás, no hall, ali de frente, o gabinete pastoral. A prestação de contas está lá. Você tem todo o direito de ver, ler e perguntar aos presbíteros o que está sendo feito e por quê. É um direito. Agora, se você vai questionar por quê, para quê e como, nós também temos todo o direito de questionar por que você não contribui. E deveria. E por último, fidelidade moral e financeira. Nós somos um povo que deve viver para a glória de Deus em santidade moral e em santidade financeira. As pessoas devem saber que nós não roubamos dinheiro de ninguém, mas que nós usamos o dinheiro para o sustento próprio das coisas da igreja, mas também para o cuidado dos outros. E isso precisa aparecer mais na vida da nossa igreja. Nós precisamos, no nosso serviço diaconal, investir mais. E criar estruturas, e criar serviços, para que pessoas conheçam Jesus através do amor e da bondade das nossas mãos. Vamos orar? Pai amado, Deus Santo, eu quero te bendizer pela vida da igreja de Vila Nova e pela vida da igreja de todas as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir em outra ocasião este vídeo. Que a palavra dessa manhã seja útil para despertar-nos para coisas que precisamos fazer e talvez não tenhamos feito, ou tenhamos feito muito pouco, ou poderíamos estar fazendo mais e melhor. Desperta-nos, desperta a nossa liderança, capacita-nos para ouvir as propostas de pessoas sérias que estão na igreja e muitas vezes nós não estamos dispostos a lhes dar o ouvido para ouvir as suas propostas de trabalho e de serviço. Desperta-nos para que a igreja ouça, aprenda e sirva. E também, Senhor Deus, dá-nos um domingo de paz na Tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você que está conosco, agora ainda nós temos aqui 17, 18 aparelhos conectados. Hoje à noite tem culto, teremos pregação. Nós queremos incentivar os irmãos a participarem do culto na hora em que ele é transmitido. Nós não estamos fazendo o culto gravado, estamos fazendo online, ao vivo. Há todo um trabalho, há todo um cansaço por trás disso. Irmãos estão lá na igreja desde as 5h30 da tarde para preparar o culto que vai ser transmitido às 19 horas, a fim de que você possa, na comunidade da sua casa, na comodidade da sua casa, participar do culto. Então, prepare a sua casa, prepare o ambiente, reúna a família, disponha o aparelho, para que possamos cultuar juntos. E eu incentivo, na hora que você entrar na transmissão do culto, dê uma boa noite, coloque lá uma palavra de saudação aos irmãos. Se você vê que tem alguém nos visitando, não tem problema, dá uma palavra de aconchego para o irmão ali no chat naquele momento. Nós temos gostado muito dos 2 últimos cultos, a participação da igreja já virou uma lista que a gente tem que rodar ali o aparelhinho do mouse para poder ver quantas pessoas entraram. Domingo passado foi muito bom. Nós esperamos que hoje seja melhor ainda. E queremos pedir que os irmãos participem do pagamento daquele investimento que fizemos nos instrumentos
Nós gastamos mais de R$ 10.000 para melhorar as transmissões do culto, a fim de servir melhor a igreja e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Então, você que é membro da Vila Nova, se Deus tocar no seu coração de forma voluntária, junto com o seu dízimo, dê uma oferta e destine essa oferta, coloca lá, essa oferta é destinada para o pagamento do equipamento da transmissão online do culto. Nós queremos abençoar pessoas com isso e precisamos da participação de todos os membros com fidelidade na sua vida financeira. Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando a nossa transmissão de hoje.